Sabe qual é a ferramenta mais poderosa para programação? E se eu dissesse que é uma coisa que a gente já usa, tipo, todo santo dia, sem nem perceber? Pois é. Lógica de programação pode soar como um bicho de sete cabeças, né? Mas, na verdade, é só um jeito de organizar o pensamento. Um jeito que todo mundo já domina. Hoje, vamos desvendar como a mesmíssima lógica que usamos para resolver charadas é o que faz toda a tecnologia ao nosso redor funcionar. Bom, vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte. A gente começa com a lógica que já usamos no dia a dia, com uns quebra-cabeças. Depois a gente mergulha nas estruturas do pensamento. Dali, vamos direto para a linguagem binária dos computadores e, para fechar, vamos ver como se constrói um algoritmo que nada mais é do que uma receita para a tecnologia funcionar. Então, para começar, vamos testar uma habilidade que todo mundo aqui já tem. A ideia não é fazer conta não, tá? É analisar a informação com cuidado, usando só o raciocínio. Vamos com duas charadas bem rápidas. Pensa um pouquinho aí. Duas mães, suas filhas, cada uma ganha um chocolate. Mas no final só tem três. Ué, cadê o truque? A resposta, olha só, não está na matemática, mas no jeito que a gente interpreta as palavras. Agora, essa segunda, cheia de números, gente entrando, gente saindo, parece um problema de matemática, né? Só que a lógica aqui pede uma coisa bem diferente, que a gente consiga filtrar o que é só ruído e foque no que é realmente essencial para responder a pergunta. O que esses enigmas mostram é o nosso processo de pensamento funcionando ao vivo. A nossa mente tenta, sabe, encontrar padrões, questionar o que a gente assume de cara e principalmente separar o que é importante do que não é. E isso, na essência, é pura lógica em ação. E aqui está a resposta da primeira charada. A gente logo pensa em 4 pessoas, né? Mas o texto nunca disse isso. É que a avó é uma mãe e a filha dela também é mãe. Ou seja, uma única pessoa pode ser as duas coisas. Um detalhe que a nossa lógica apressada pode ter deixado passar. E a resposta da segunda? A chave estava lá no comecinho. Você é o professor. A pergunta era sobre o tamanho do sapato, de quem está resolvendo o enigma. Todos aqueles números sobre as crianças, pura distração. E essa é uma lição de ouro na lógica. Saber o que ignorar é tão importante quanto saber o que usar. Beleza, agora vamos deixar os quebra-cabeças um pouco de lado e explorar como o pensamento pode ser organizado de um jeito mais formal, mais rigoroso. E essa viagem começa lá na Grécia Antiga com ninguém menos que Aristóteles. O primeiro pilar é a dedução. Pensa nela como um caminho que vai de cima para baixo. A gente parte de uma verdade universal, aplica num caso específico e, pronto, chegamos a uma conclusão que é 100% garantida. Não tem margem para erro desde que as ideias iniciais estejam certas, claro. Esse aqui é o exemplo clássico perfeito, a prova de falhas. Não tem como discutir a conclusão se a gente aceita as duas primeiras frases. A dedução, no fundo, não cria um conhecimento novo, ela só confirma aquilo que já estava escondido nas premissas. O segundo pilar é a indução, que faz o caminho contrário. Aqui a gente observa vários casos específicos e tenta criar uma regra geral a partir deles. É o raciocínio da ciência, da vida. Toda vez que eu solto essa caneta, ela cai. Logo, a próxima vez que eu soltar, ela vai cair também. É muito provável, mas não é uma certeza absoluta, né? E aqui a gente vê a diferença principal, lado a lado. A dedução te dá certeza, mas dentro de um sistema fechado. Já a indução permite que a gente aprenda, faça previsões, expanda o que a gente sabe, mas sempre com aquele pezinho atrás da incerteza. Certo, agora vamos pegar tudo isso e trazer para o mundo digital. Como é que um computador pensa? A resposta está na ideia genial de um matemático chamado George Boole, que basicamente simplificou toda a lógica a um sistema de liga e desliga. A lógica booleana é simplesmente a base de toda a computação. O brilhante dela é que ela acaba com qualquer ambiguidade. Para um computador, não existe talvez, acho que sim, um pouco, ou uma coisa é verdadeira ou é falsa. É 1 ou é 0, ligado ou desligado. E é essa simplicidade que permite eu construir coisas incrivelmente complexas. É esse sistema de liga e desliga que se torna a linguagem por trás de tudo, desde uma calculadora de bolso até uma inteligência artificial. Qualquer decisão super complexa é, na verdade, quebrada em milhões de pequenas perguntinhas de sim ou não. Para a gente ver essa lógica booleana na prática, vamos analisar um probleminha. Temos um cenário com várias afirmações, algumas até se contradizendo. A nossa missão aqui
é usar as regras da lógica para encontrar a única versão da história que não tem nenhuma contradição. Aqui estão as peças do nosso quebra-cabeça. Tem afirmações simples, negações e também frases mais compostas, que usam palavras como e ou. Cada uma dessas palavrinhas tem um significado muito, mas muito preciso na lógica booleana. A diferença aqui é crucial. O e que o Felipe usou é super exigente. Se uma parte da frase for mentira, a frase inteira vira mentira. Já o ou que o Nicolas usou é mais tranquilo. Basta que uma das partes seja verdade para a frase toda ser considerada verdadeira. Depois de analisar todas as possibilidades, só uma conclusão não gera nenhum paradoxo. O Eduardo tomou leite e também comeu o bolo. Qualquer outra resposta criaria uma contradição lógica. Isso mostra o poder desse sistema para encontrar a verdade no meio do caos de informações. E, finalmente, a gente chega no grande objetivo de tudo isso no mundo da programação: criar algoritmos. E o que é um algoritmo? Nada mais do que uma sequência de instruções lógicas. É uma receita super detalhada que diz para um computador exatamente o que ele tem que fazer para resolver um problema. E como é que se faz uma receita dessas? O processo é bem estruturado. Primeiro, a gente precisa entender o problema a fundo. Depois, analisar todas as informações que temos. Aí, a gente cria um plano geral, um esqueleto. E, por fim, o mais importante, a gente refina esse plano com todos os detalhes possíveis, para não sobrar nenhuma dúvida. Olha, a regra de ouro aqui é: seja absurdamente literal. Um computador não tem intuição, sabe? Ele não saca o que a gente quer dizer. Ele só segue ordens. É que nem uma receita de bolo. Se tiver escrito coloque farinha, mas não disser quanto, bom, o resultado vai ser um desastre, com certeza. Nos algoritmos, os detalhes não são só importantes, eles são tudo. E claro, como qualquer outra habilidade, o pensamento lógico e a construção de algoritmos melhoram com a prática. Ferramentas interativas como essas ajudam a gente a transformar a lógica, que é abstrata, em algo visual, concreto. Permitem que a gente experimente, erre e aprenda de um jeito bem mais divertido. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Desde preparar um café até planejar uma viagem, a nossa vida é cheia de algoritmos. Qual o processo da sua rotina, se fosse descrito com o mesmo rigor de uma receita para computador, revelaria detalhes que nunca tínhamos notado antes? A lógica, no fim das contas, está em todo lugar.